Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje saiu uma notícia meio equivocada no X que gerou um alvoroço entre os bolsonaristas. Que a notícia dizia assim: Trump anunciou que vai taxar o aço e o alumínio do Brasil. E você vê dois tipos de bolsonaristas comentando essa notícia. Uns achando que é por causa do Lula, porque o Trump é mais de direita, o Lula é de esquerda, então eles acharam que era por causa do Lula. Faz o L, tá vendo? É só o começo. O Trump vai acabar com o Brasil. Esses são os patriotas, né? Eles torcem para que um país estrangeiro prejudique o nosso, só porque o presidente não é o genocida deles, o motoqueiro que só ficou 4 anos andando de motinho, né? Enfim. E outro grupo de bolsonaristas começou a achar que o Trump está começando a impor essas tarifas ao Brasil para combater o Xandão e o Lula, porque eles querem que o Bolsonaro seja anistiado, né? Bolsonaro pode cometer crime à vontade, ele não precisa pagar nada pela justiça, ele tem que ser anistiado. Então eles acham que o Trump começou, agora o Trump está mirando no Brasil, e o Xandão e o Lula vão começar a ser pressionados pelo Trump através de tarifas. Já começou! Já começou, cara! É isso que eles estão acreditando e espalhando por aí. Tá vendo? O Donald Trump já começou. A notícia não é nada disso, pessoal. Primeiro que o Trump não taxou o Brasil ainda, tá? Ele anunciou que está pensando em taxar e não é o Brasil. Ele está pensando em taxar alumínio e aço em 25%, mas do mundo inteiro. O problema é que o Brasil é o maior fornecedor de alumínio e aço para os Estados Unidos. Então não tem nada a ver com o Bolsonaro, não é uma coisa pessoal. Ele quer taxar no mundo inteiro. Então se tiver, por exemplo, algum país europeu, vamos supor a França. Não sei se a França faz isso, mas se a França for um exportador de alumínio e aço para a América, eles vão ter exatamente a mesma taxa que o Brasil. Porque a taxa é sobre o produto e não sobre o país. Então não tem nada a ver com o que eles estão espalhando por aí. Não é nem uma vingança contra o Lula, porque o Trump não gosta do Lula, e nem para salvar Bolsonaro. Ele está fazendo isso com todos os países. Aí você já nota a diferença da notícia, né, pessoal? E ele está pensando muito se vai fazer isso também, porque isso vai prejudicar a indústria americana. Porque se ele colocar taxas sobre o que o Brasil exporta para lá, alumínio e aço, pode prejudicar a indústria, porque vai chegar mais caro lá. Então quem trabalha, por exemplo, em construção civil, que utiliza muito aço, né, para fazer aqueles prédios, pontes, essas coisas, ou quem trabalha em indústrias que usam alumínio, como panela, essas coisas, a pessoa vai ter que pagar mais caro. Então ele está cogitando essa hipótese, mas por enquanto ele ainda não definiu. E já espalharam uma fake news aí, pessoal, que o Lula tinha falado que se ele fizer isso, o Lula ia taxar os produtos eletrônicos, né, das Big Techs para o Brasil. Que ia pegar ali e encher o Vale do Silício, né? Tudo aquilo que fosse de eletrônico ou de Big Techs, ele ia taxar aqui no Brasil. Isso não é verdade. O Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, já foi nas redes sociais desmentir isso. Ele falou que o Lula não falou nada disso, nem cogitou. Eu não sei de onde é que a imprensa tira essas informações malucas, porque o Lula nunca falou nada disso. Na verdade, o Lula está fazendo o que eu falei naquele vídeo, ele vai ser pragmático. O Haddad falou que se o Trump taxar o Brasil, eles vão sentar, conversar e analisar, ver qual é a melhor forma de responder. Porque, que nem eu falei em um vídeo recente aqui atrás, teve até petistas que não gostaram, eu falei que o Lula não deveria taxar de volta. Porque se o Lula taxar de volta produtos americanos, vai ficar mais caro para o consumidor final. Então, quem depende de importados dos Estados Unidos ia acabar pagando mais caro. Sendo que a gente importa muita coisa também da América. Então, essa aí já é outra fake news que criaram. Agora, o que acontece, pessoal? Quando o Bolsonaro foi presidente, em 2019, o Trump, que era presidente da América na época, o Trump, ele já havia taxado o aço e o alumínio do Brasil. E sabe qual foi o motivo? O motivo foi que ele falou que o Brasil estava desvalorizando a própria moeda de propósito, o real, em detrimento do dólar. E realmente estava. Logo no primeiro ano do Bolsonaro, o dólar explodiu. E eu sei que ele tem gadaiada que vai vir e falar: ô Fela, você está esquecendo que teve uma pandemia. Não, foi antes da pandemia. A pandemia só chegou no Brasil em março de 2020. Eu estou falando de 2019, que não tinha pandemia, não tinha nada. Bolsonaro tinha um bom congresso para governar, tinha um apoio das ruas. Mesmo assim, o dólar disparou no primeiro ano do governo Bolsonaro. Tanto que o Paulo Guedes falava assim: na época do PT tava uma farra danada, a empregada doméstica estava indo para Disney, não sei o quê. Olha a mentalidade do ministro da Economia do Bolsonaro. Ele achava que era errado uma empregada doméstica ter condições o bastante para ir para Disney passear com seus filhos. Sendo que é exatamente o oposto. Esse seria um país ideal. Um país que uma empregada doméstica tivesse condição para ir para Disney, é um país que a pobreza é mínima no país. Que até serviços mais humildes as pessoas podem viajar. Mas o Paulo Guedes achava isso errado. Ele falava: não, isso é errado, isso é uma farra danada. O que aconteceu? Ele mesmo foi causando o aumento do dólar. E depois nós descobrimos por que o Paulo Guedes fez isso. Sabe por quê? Porque foi descoberto que o Paulo Guedes tinha milhões em offshores fora do Brasil. Então, cada vez que o dólar aumentava o ganho dele em real. Tanto que quando o Bolsonaro assumiu, o dólar estava 3 e pouco, e o Bolsonaro entregou o dólar a quase 6. Lembrando que o dólar chegou a 5,98
acho que foi em 2022, se eu não estou enganado, durante o governo dele. Ele só fazia o dólar disparar para favorecer essas pessoas que têm investimento lá fora. Inclusive o Campos Neto também tem offshore lá fora. Talvez por isso ele tivesse tão despreocupado em fazer o dólar baixar no Brasil, né? Que era uma função dele. Mas enfim, quando o Bolsonaro era o presidente, que era o baba-ovo do Trump, dizia I love pro Trump, lambia as bolas do Laranjão, o Trump taxou o aço e o alumínio por causa do Bolsonaro, mesmo sendo aliado político dele. Ou seja, o Trump arrochou no Brasil. Agora o Lula não tem nada a ver. Ele está anunciando aumento de tarifa para todos os países, não é para o governo Lula, é para todos os países que exportam aço e alumínio, e mesmo assim ele está pensando. Porque o Trump tinha colocado taxas aí no México, não sei se vocês lembram, lá da Cláudia Sheinbaum, aí fez a Bolsa de Nova York ter prejuízo, porque os investimentos começaram a ver que se ele for ficar taxando os produtos que vêm do México, isso vai causar impacto na inflação, na economia geral. Aí ele recuou, ele retirou as tarifas que ele tinha anunciado ao México. O mesmo pode acontecer nesse caso. Ele está anunciando, acho que mais para intimidar. Mas, se ele vê que isso aí vai dar muito prejuízo, ainda mais para a indústria americana, que já está tendo duplo prejuízo, né? Primeiro pela falta de mão de obra, que ele está assustando os imigrantes, deportando todo mundo, e os que não foram deportados estão fugindo. Segundo, encarecer os produtos, a matéria-prima que eles usam na indústria americana. Principalmente na construção civil. Como é que eles vão fazer um novo arranha-céu, por exemplo, se não tiver aço? Dá para fazer? Dá, mas o aço vai ser bem mais caro. Aí o custo vai ser mais caro e explode a inflação nos Estados Unidos. Então a gente não sabe ainda o que ele vai fazer e nem qual vai ser a reação do governo Lula. Por enquanto só tem fake news no ar. Mas eu acho engraçado, né, que os bolsonaristas eles acreditam mesmo nisso. Eles acreditam que o Laranjão, lá na América, do país mais rico e poderoso do mundo, ele está preocupado com bosta de um Bolsonaro. Nem convidou o Bolsonaro para a posse. Cadê o convite que o Bananinha ia mostrar? Cadê a videochamada que o Bananinha falou que ia fazer com o Bolsonaro falando com o Donald Trump? Nem isso. Ele e a Michelle tiveram que pagar mais de R$1 milhão num jantar para assistir a posse num telão. Então o Trump está cagando e andando com o Bolsonaro, pessoal. A verdade é essa. Saiu até uma notícia aí que uma ala do governo está preocupada que o Xandão não possa ir para os Estados Unidos, que ele pode ser preso se chega lá. Mas preso por quê? Ele não cometeu nenhum crime na América. Então eles estão dando muitas, superdimensionando demais o Laranjão, como se o Laranjão fosse o protetor do Bolsonaro. É só a narrativa deles, pessoal. Ele está cagando e andando. Esse anúncio de tarifas não tem nada a ver como sob pressão para Lula ou Xandão. É uma tarifa que ele está anunciando para vários países. Qualquer país que exportar alumínio ou aço para os Estados Unidos, independente de ser o Lula ou não. Só que nesse caso, essas tarifas do Trump tem mais a ver com o protecionismo dele. Não tem nada a ver com o Lula, ou um ato pessoal contra o Lula. Já quando ele fez a mesma coisa no governo Bolsonaro, aí foi um ato pessoal. Porque ele viu que o dólar estava subindo muito, o real se desvalorizando, ele foi lá e taxou o Brasil como forma de punir o Brasil. Ou seja, o Trump foi mais punitivo com o Bolsonaro do que com o Lula. Mas a gadaiada acredita. Já começou, cara. O Trump está taxando, vai taxar o nosso aço e alumínio para proteger o Bolsonaro. Já começou. Eles vivem numa realidade completamente paralela, né, pessoal? E eu lamento muito, né, que eu tenho visto aí nas postagens do X, que os bolsonaristas, eles iludem os seus seguidores. Eles inventam essas mentiras e as pessoas acreditam. Vocês lembram lá quando eles estavam na porta dos quartéis? Não, aguarda só mais 72 horas que vai acontecer alguma coisa. Ó, o Xandão foi preso. Eles acreditam. Agora é a bobagem da Alcide, que estão espalhando aí da Alcide, que logo, logo o governo brasileiro vai ver que o Xandão tá chegando a hora dele, que veio o cara lá dos direitos humanos aqui no Brasil, agora vai. Aguarde mais 72 horas. E nunca acontece nada, pessoal, porque isso aí é só mentira deles. Sabe quem recebia dinheiro da Alcide? O próprio Bolsonaro. Tem vários tweets dele mostrando isso. Porque era só um órgão americano para ajudar no desenvolvimento humanitário, ajuda humanitária a outros países e também para colocar interferência americana nesses países. Basicamente isso. Mas eles iludem os seguidores. Eu vi até uma postagem do Clayson hoje, que tem um maluco aí bolsonarista, que ele colocou que o Elon Musk descobriu que a Alcide tinha envolvimento com o governo do Brasil, através do Lula, e tinha até com o narcotráfico e com o Irã. Olha a salada mista que o cara faz. Aí o Clayson falou, como é que o Alcide ia financiar o Irã? Se os americanos no governo Biden, eles gastaram bilhões e bilhões de dólares para ajudar Israel a combater o Irã. Eu falo, a mentira é tão artificial que só ilude os seus seguidores e deixa eles adoecidos, cara. Que as pessoas acreditam nessas merdas que você posta na rede. O Clayson foi lá e deu uma dura no cara, porque a mentira é tão absurda, é tão imbecil, que eles fazem, acho que de propósito, sabe, para adoecer os seguidores dele. Por isso que os bolsonaristas eles têm um leve grau de esquizofrenia. São pessoas que são doentes. Mentalmente, eles já fizeram a cabeça deles ficar completamente confusa. Eles acreditam em qualquer bobagem vinda desses líderes bolsonaristas, desses influencers bolsonaristas, mesmo sendo completamente fora da realidade. E é o mesmo que está acontecendo nesse caso aí da taxação do Trump.
Não tem nada a ver com o Lula, ou com o Brasil, ou com o Xandão. Ele vai taxar qualquer importador que importe aço e alumínio para os Estados Unidos. Só isso. Pode ser a França, pode ser Portugal, pode ser a Alemanha, pode ser o Canadá, pode ser o Japão. A tarifa é sobre o produto e não sobre o país. Mas eles acreditam que o Trump está fazendo isso para salvar o Bolsonaro. Não dá, né, pessoal? Tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe o ritual, né? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Dá um like aí no vídeo que não custa nada, mas ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Considere atualizar a página. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, ainda mais para os bolsonaristas verem como eles estão mentindo, tá? Para as pessoas que estão acreditando nessa bobagem. Comente também sua opinião, que é muito importante, dar engajamento. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.